Irmã Hélia, convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Acendam a luz. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Acendam a luz. Obrigado. Pode sentar. Obrigado, Vinícius. Eu pedi para ele apagar a luz nesse momento, só para a gente se lembrar, dar um toquezinho diferente aqui, para que os irmãos pudessem ver o quanto a luz é importante. A necessidade que temos de luz. Quando Deus criou o mundo, irmãos, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. As duas primeiras palavras de Deus foram: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, as únicas duas palavras que Deus disse na criação, as duas iniciais, depois ele foi falando, mas as duas primeiras palavras de Deus são: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Jesus disse também que Ele é a luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Além de Jesus dizer que Ele é luz, Ele recomenda que sejamos luz. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Além dele dizer que ele é luz, ele diz que nós também somos luz e que a nossa luz deve brilhar, que a gente deve resplandecer diante dos homens e com um propósito muito especial. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Questão da luz, da iluminação, de uma vida às claras, de uma vida iluminada. É primordial para a vida cristã, para a vida do ser humano. Todo ser precisa de luz. Por isso que a primeira ordem de Deus, eu costumo às vezes fazer uma pegadinha bíblica com alguns irmãos e perguntar: qual foi o primeiro mandamento de Deus? Qual foi, irmãos, o primeiro mandamento de Deus? Hein? Haja luz. Primeiro mandamento de Deus foi: haja luz. Eu não estou perguntando sobre o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, porque houve outros mandamentos que Deus foi dando. Deus deu o mandamento, por exemplo, para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore proibida. Depois ele deu o mandamento para que eles se multiplicassem. E Deus foi dando outros mandamentos ao longo da história. E, por fim, lá no Monte Sinai, ele dá os 10 mandamentos. Mas a primeira ordem
a primeira palavra de Deus é que é necessário que haja luz. Por que então, irmãos, nós precisamos acender a luz? O que é que Deus disse no início do mundo? Acendam a luz. Que coisa, né? Acendam a luz. Por que que Deus quer que acendamos a luz? Primeiro, porque é uma questão de bom senso para quem segue a Cristo. A própria Bíblia diz que Ele é luz. João capítulo 1, versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma, não há escuridão em Deus. Então, se uma pessoa diz que anda com Deus, que tem Deus, mas não tem luz na sua vida, se uma pessoa diz que tem Deus, mas anda no escuro, ou que esta luz está apagada, andar sem luz, ou com a luz apagada, é contraditório à palavra, e demonstra que se está na escuridão. 1 João 1,6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A pessoa que diz que ama a Deus, que Deus anda com ela e que ela anda com Deus, mas a vida dessa pessoa é uma vida nebulosa, escura. Essa pessoa, a Bíblia diz que ela está mentindo. É o que está dizendo aqui. Não há verdade nessa pessoa, é um contrassenso. Alguém dizer que anda com Deus e andar às escuras. Tem uma vida meio camuflada, escurecida. Somente quem anda na luz desfruta da comunhão entre os irmãos. 1 João 1,7 vai dizer: se porém andarmos na luz como Ele na luz está. Aí eu marquei em vermelho esta parte do versículo. Somente quem anda na luz consegue manter comunhão uns com os outros. A pessoa que não mantém comunhão, a pessoa rixenta, brigona, é porque ela não tem a luz de Deus na sua vida. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de pecado. Em 1.4, somente quem anda na luz é purificado pelo sangue de Jesus. Voltando a João 1,7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus não alcança a pessoa que opta por andar na escuridão. E a Bíblia diz que muitas pessoas ouviram a Jesus, mas não quiseram se comprometer com Ele, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A pessoa que está nas trevas e que não quer luz, ela se incomoda com a luz, ela não quer luz, ela não quer que sua vida seja exposta, seja conhecida. E por isso ela não tem os pecados dela perdoados. Em segundo lugar, por que precisamos acender a luz? Porque manter a luz acesa é uma ordem divina. Este texto que lemos inicialmente, que eu li em diversas versões para os irmãos, de João 12:35, falou muito ao meu coração esta semana. É um texto que a gente passa por cima dele e não presta muito atenção. Mas enquanto eu orava e pedia a Deus uma palavra, um texto, um versículo para falar aos irmãos, me deparei com este versículo e ele saltou aos meus olhos. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, e acesa a vossa
luz. Quando a gente não obedece a essa ordem que Jesus manda, que a nossa lâmpada esteja acesa, a nossa luz esteja acesa. Quando não fazemos isso, estamos pecando, porque estamos desobedecendo a uma ordem divina. Lá em Isaías capítulo 60, os versos de 1 a 3, olha o que diz: levanta e resplandece. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos levantar da nossa mornidão espiritual, do nosso comodismo. Não é possível que a gente não seja incomodado com o que está acontecendo no mundo nesse momento. Que não sejamos despertados, que não percebamos que as trevas estão querendo dominar o mundo e Deus espera que o povo dele se levante. Quem for luz, se levante. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra. Meus irmãos, estamos em momentos de trevas no mundo. As questões políticas, religiosas, que têm chegado ao extremo nos tempos que estamos vivendo, demandam uma manifestação dos filhos de Deus. Demandam a manifestação daqueles que são luz. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas se você é um crente, meu irmão, se você é uma luz de Cristo, a palavra de Deus diz: mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Deus quer se revelar através de você, meu irmão. Deus quer ser conhecido através da sua luz, na sua luz, através de você, através de mim, de cada um de nós. No versículo 3 de Isaías 60, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Precisamos brilhar, porque Deus está esperando que pessoas encontrem o caminho através da luz que há em nós. Se há pessoas que estão perdidas, estão mais cegas, sem saber para onde ir, está na hora do povo de Deus manifestar sua luz. E aí nesse versículo está dizendo, né, que os gentios caminharão à tua luz. Se há tantas pessoas erradas no mundo, é porque o povo de Deus não está brilhando. O mundo não está vendo a luz do povo de Deus para encontrar o caminho. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, meus irmãos, como a lua brilha numa noite escura e ela reflete a luz solar, também nós somos como que a lua, e a Bíblia diz, entre os quais resplandeceis como astros no mundo. Assim como a lua é o resplendor, o reflexo da luz solar, Deus está esperando que nós sejamos o reflexo dele para iluminar este mundo tenebroso. Por isso, meu irmão, nesta noite eu queria pedir para você orar, dizendo: Deus, me ajuda a resplandecer, eu quero acender minha luz. Talvez, meu irmão, você esteja se sentindo meio apagado. Esteja sentindo que a sua luz meio que está desvanecendo, esmurecendo, apagando. Sabe uma coisa que eu acho interessante, maravilhosa na Bíblia, né? Dentre tantas outras, e para a aplicação desta noite, está em Isaías 42, versículo 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega.
com verdade trará justiça. Eu fico pensando aqui naquela vara esmagada, porque quando ele está falando aqui em cana, não está falando daquela cana que faz álcool. Sempre que se fala em cana na Bíblia, está falando de uma vara. Aquela vara que quebrou, que esmagou, e aquela luz que se apagou. Antigamente tinha lamparina, né, e aquele pavio, e a lamparina se apagava e ficava só aquela luzinha se apagando. E aqui diz que Deus não vai acabar de quebrar aquele que já está quebrado. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Talvez, irmão, a sua luz, o pavio da sua lamparina, da sua luz, esteja somente fumegando, mas Deus quer acendê-la nesta noite. É importante que você faça resplandecer a luz, que é o que está dizendo aqui. Não permita que as trevas comecem a sufocar. É impossível, meus irmãos, as trevas prevalecerem contra a luz. Todo lugar em que há luz, e que uma simples luz, um palito de fósforo, uma minúscula luz é acesa, ela se destaca. As trevas ali em redor se dissipam, fogem. O povo de Deus precisa resplandecer, precisa acender a luz. E tem mais uma razão, irmãos, porque precisamos acender a nossa luz. Em terceiro lugar, acendam a luz, porque a luz acesa é sinal de preparo para a volta de Cristo. Este versículo que nós estamos lendo, e que eu tomei ele como base, de João 12:35, está no contexto da volta de Jesus. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Verso 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Verso 37, só a primeira parte. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Bem-aventurados os servos, quando o Senhor voltar, encontrá-los vigiando. Então, o contexto desse versículo, que Jesus diz, olha, arrume a roupa, prenda o cinto, acenda a luz, é porque ele está perto. E olha um detalhe muito interessante no versículo 40, irmãos, a advertência, nesse contexto mesmo aí. Portanto, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá à hora que não imaginais. Estamos tão ligados, irmãos, com pandemia, estamos tão ligados com o corre-corre da vida, o ganhar o pão, o cuidar das aulas e tantos desafios, que estamos nos esquecendo. E Jesus disse que justamente quando as pessoas estiverem menos pensando nisso, é que ele vai voltar. Esse é o contexto que ele diz, olha, acendam a luz, acendam a luz, não deixe a sua luz se apagar, meu irmão. Na parábola das 10 virgens, é muito interessante que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A que horas, irmãos? Prestar atenção? Quando o mundo estiver em trevas, as pessoas dormindo, porque nesta parábola as 10 virgens adormeceram, a Bíblia diz. Não foram só as 5 loucas, não. Todas as 10. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e outras versões dizem, ouviu-se um grito.
Aí vem o esposo. Meu irmão, minha irmã, se hoje à noite você ouvir um grito dizendo: Jesus está vindo, porque é isso que vai acontecer. Como estará a sua lâmpada espiritual, a sua vida espiritual? Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram, porque todas estavam dormindo, e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Era meia-noite. O noivo estava voltando. E as lâmpadas dela se apagando. Meu irmão, não deixe sua lâmpada, sua fé, sua vida cristã se apagar nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. É tempo de despertarmos, ficarmos alertas, atentos, para não sermos apanhados de improviso. Chamo a atenção que o noivo voltou à meia-noite. E que a lâmpada das virgens despreparadas, descuidadas, as lâmpadas estavam se apagando. Em Efésios capítulo 5:14, aquele versículo que todo mundo conhece, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Não se acomode com aqueles que estão frios na fé, que estão mortos na fé, que estão desinteressados. Não! Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. E o que é que Jesus vai fazer? Vai acender a sua luz. Jesus vai acender a sua lâmpada, vai iluminar você. Outras versões dizem que esclarecerá, mas eu gostei dessa versão, que te iluminará, lançará luz sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, peça para Deus: Deus, lança luz nas minhas trevas. Acende a minha lâmpada, acende a minha luz. Olha esse texto de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor lança luz nas minhas trevas. O Senhor lança luz nas minhas trevas. Então, meu irmão, precisamos orar, precisamos pedir que Deus nos dê um avivamento espiritual, um despertamento, nos levante dentre os mortos, não permita que continuemos com a nossa vida apagada, a vida cristã apagada, sem expressão, mas uma vida acesa, dinâmica, envolvida, alegre, trabalhadora, comprometida com o reino. Por isso que o versículo inicial lá, de Lucas 12:35, diz: estejam com a roupa preparada. A ideia é o seguinte: olha, esteja arrumado. Não deixe para se arrumar de última hora, não. Não deixe para consertar a sua vida de última hora. Não deixe para acender a sua lâmpada de última hora, como as virgens fizeram, porque não deu mais tempo. Não dará mais tempo. Existe um cântico que o Ministério de Louvor vai entoar, que diz: vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Como neste texto de 2 Samuel, o Senhor lança luz nas minhas trevas.
Que cada um de nós nessa noite, irmãos, possa fazer esta oração. Deus, acende a minha lâmpada, acende a minha luz. Deus, lança a luz nas minhas trevas, essa área da minha vida que eu estou me apagando. Não deixa, Senhor! Porque a promessa é de que Deus não apagará o pavio que fumega. Está só uma fumacinha de nada. Mas Deus vai reacender sua vida, sua lâmpada, meu irmão. Por isso eu queria convidar você para que nós oremos agora, cada um de nós, pensando por onde as trevas estão entrando na minha vida. Onde é que eu não estou resplandecendo? Porque onde há luz, as trevas se dissipam. Se as trevas estão chegando à minha vida, é porque eu não estou resplandecendo. Vamos orar, irmão, cada irmão orando e pedindo: Deus, acende a minha lâmpada, acende a minha luz. Deus, eu não quero acender a lâmpada de última hora, não quero despertar de última hora. Eu quero ter uma vida avivada, consagrada ao Senhor, envolvida no Teu reino, trabalhando no Teu reino. Deus, o que é que me falta? O que é que está faltando na minha vida? Quais decisões eu preciso tomar para que as trevas não prevaleçam? Eu quero me levantar, Senhor, eu quero resplandecer. Diga isso para Deus, meu irmão, na sua oração. Eu vou orar agora. Ó Deus, assim como Tu disseste na criação, haja luz. Pedimos-te também, Senhor, que haja luz em nossas vidas. Que a Tua luz brilhe, Senhor, onde houver escuridão. Queremos, ó Deus, que a nossa lâmpada não se apague, mas seja acesa e brilhe, Senhor. Que a nossa vida seja também uma iluminação para aqueles que estão nas trevas, Senhor, e que possam glorificar ao Pai do céu, conforme a ordem do Teu Filho Jesus, Pai Santo, que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai do céu. Usa-nos, Senhor, como lâmpadas, como luminares neste mundo, Senhor, para resplandecer e para dissipar todo tipo de trevas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Equipe de louvor, vamos convidar os irmãos a ficarem em pé. Se você, meu irmão, minha irmã, foi alcançado pela palavra de Deus e algo está incomodando sua vida, é algum tipo de pontinha de trevas ou algo que precisa ser iluminado e você gostaria de compartilhar conosco, nos procure depois. Peça ajuda, peça oração. Se precisa de uma orientação, fale conosco, que nós vamos, na medida do possível, naquilo que Deus nos usar como instrumento dele, abençoar a sua vida também. Então vamos cantar.